Por milhares de anos, as pessoas na Terra vêm refletindo sobre a questão. Estamos sozinhos no universo? Talvez um dia saibamos a resposta através da comunicação com uma raça alienígena avançada. A história que tornará este momento conhecido como Primeiro Contato. Está vendo essa linha brilhante aqui? É um sinal. Mas alienígenas vivos ou mesmo máquinas inteligentes fariam realmente uma longa jornada até a Terra? Ou será que os ETs mandarão uma mensagem que reconheceremos quando chegar? E quais são as chances de encontrarmos primeiro outra civilização e chegarmos até eles? Quando chegar o momento de nos comunicarmos com outros mundos, o que parece ficção científica hoje pode em breve se tornar uma ciência de fato. Pois o primeiro contato poderia acontecer com a raça humana muito mais cedo do que acreditamos e de formas que estamos só começando a imaginar. Ciência viva. Primeiro contato alienígena. É uma pergunta que consideramos há muito tempo. E cenário favorito da ficção científica. Alienígenas viventes poderiam realmente aparecer um dia no nosso planeta? É a possibilidade mais excitante e assustadora no mundo do primeiro contato. O primeiro contato se refere ao momento quando nós, humanos, pela primeira vez, conseguiremos algum link de comunicação com civilizações alienígenas que tenham meios de se comunicarem de volta conosco. É o momento quando nós finalmente participaremos do grande country club galáctico da vida inteligente. A busca pela vida tecnológica em nossa galáxia e no nosso universo é uma pesquisa espetacular, talvez realmente a maior pesquisa de toda a humanidade. Não há dúvida de que uma visita de uma raça alienígena seria um evento transformador na Terra. Se dermos uma olhada nos grandes marcos da história do homem, veremos a descoberta do fogo, a descoberta da agricultura, a descoberta da escrita, da matemática. Contudo, se tivéssemos feito contato, isso superaria tudo. A importância de um primeiro contato é equiparada à separação do Homo sapiens dos macacos. Então, quais são as chances de conseguirmos ver essa história marcar o seu momento? As chances dependem de quantas civilizações alienígenas avançadas possam existir. E para sabermos esse número, os pesquisadores procuram uma fórmula matemática conhecida como equação de Drake. Nos idos anos 50, os cientistas especularam sobre o que havia lá em cima, mas não havia nenhum meio. Não havia nenhuma fórmula matemática para refinar a nossa análise. Era só jogar fora em mesa de jantar. Então, o astrônomo Frank Drake teve uma ideia. Por que não tentar quantificar a probabilidade de encontrar vida no universo? Drake escreveu uma equação simples que estimaria apenas o número de sociedades existentes em nossa galáxia, esquecendo as outras, somente em nossa galáxia, as quais então poderíamos captar esta tarde mesmo. A equação de Drake integral consiste em 7 variáveis. Em termos simples, a equação toma o número total de estrelas que podem estar na nossa galáxia. Que fração delas tem planetas, que fração de planetas tem vida, que fração desses tem vida inteligente e, finalmente, que fração dessa vida inteligente pode estar ocupada enviando sinais para o espaço. O primeiro cálculo aceitável mostrou que poderia haver 10.000 planetas em nosso próprio quintal, acolhendo formas de vidas inteligentes. E isto cria um problema. Se existem 10.000, então onde eles estão? Carl Sagan tentou então calcular os números de novo e chegou a números perto de 1 milhão. Então ficou embaraçoso. Devia haver formas de vida inteligente espalhadas no nosso próprio quintal que vemos todas as noites. Mas nós não fazemos contatos com eles. Assim, tínhamos um problema.
Um problema que persiste até os dias de hoje. Com tão grandes chances de vida inteligente em nossa galáxia, é sensato pensar seriamente em um dos cenários preferidos da ficção científica. O que aconteceria se alienígenas de repente aparecessem? Todos os entusiastas por cinema devem ter elaborados protocolos para uma possível visitação. O que fazer se um disco voador pousar no gramado da Casa Branca? O que fazer se, de repente, Moscou e todos os grandes capitólios da Terra tivessem discos voadores voando sobre eles? Se o governo tem um plano para isso, não falam sobre ele publicamente. Mas mesmo sem uma autorização altamente confidencial, nós sabemos quais seriam as ações básicas. O Comando Estratégico, a Força Aérea dos Estados Unidos e grupos de pesquisa científica já estão vigilantes quanto a asteroides que podem se chocar com a Terra. E uma vez que podem localizar os asteroides anos antes que nos atinjam, um desses grupos verá qualquer tipo de nave alienígena vindo em direção à Terra muito antes que ela chegue. Assim, o governo terá todas as informações, enquanto os alienígenas não conseguiriam esconder a sua aproximação. Uma vez em nossa atmosfera, jatos serão enviados para escoltar os visitantes celestiais até o local de pouso, onde o evento será monitorado e controlado de perto. Se os alienígenas chegarem à América pelo espaço aéreo americano, então uma locação mais apropriada é a Ilha Plum, na costa de Long Island, Nova York. Lá é onde o Departamento de Agricultura mantém um centro de doença animal para isolar e inspecionar possíveis doenças infecciosas, pois este é um dos maiores riscos caso um ET apareça. Assim, os cientistas do Instituto Nacional de Saúde e o Centro de Controle de Doenças fornecerão roupas antirradioativas para examinar os novos visitantes. Isto é crucial para evitar a disseminação de doenças tanto de nós para eles quanto deles para nós. Se houvesse contato físico com as raças alienígenas, como ficariam as doenças? E quanto a ecossistemas conflitantes? Nós já temos problemas terríveis ao redor do mundo, com organismos adaptados ao meio ambiente na Ásia que chegam ao Vale do Mississippi ou vice-versa. Esses já são chamados organismos alienígenas. Então, se houvesse contato físico, haveria uma lista enorme de preocupações. E os perigos biológicos não são a única preocupação. A nave alienígena que viajou até aqui atravessando a galáxia tem que ter um sistema de propulsão mais potente do que qualquer coisa na Terra. O Departamento de Energia, os cientistas irão correr para o local para procurar materiais perigosos. Entrar em detalhes da interação humano-alienígena é impossível. Eles vêm em paz ou estão aqui para nos exterminar? E será que seremos capazes de nos comunicar com eles? Uma vez que a tecnologia de nossos visitantes celestes provavelmente estará bem além da nossa própria, a ponto deles fazerem tão importante viagem, talvez tenhamos muito menos controle da situação do que gostaríamos de pensar. Independente de todas essas incógnitas, alguns cientistas acreditam que as chances de um primeiro contato estão predominantemente a nosso favor, especialmente quando olhamos além de nossa própria galáxia. Eu acho inevitável fazermos o primeiro contato. Dê uma olhada no céu à noite. Todas as noites, a galáxia da Via Láctea surge com 100 bilhões de estrelas lá em cima. Mas quantas galáxias existem lá? Acredite ou não, nossos telescópios conseguem ver 100 bilhões de galáxias. Faça as contas. 100 bilhões vezes 100 bilhões, que são 10 mil bilhões, bilhões de estrelas no universo. Isto é o equivalente a todos os grãos de areia existentes na Terra. Mas este número astronômico de estrelas também leva a um problema muito grande: as distâncias entre todas essas estrelas. A imensidão do espaço seria possível de ser dominada por uma civilização mais avançada? Mesmo que uma raça alienígena consiga realizar uma viagem na velocidade da luz, 299.792 km por segundo, eles ainda levariam 4 anos e meio para visitar a Terra se vindos das imediações da estrela mais próxima de nós, a Alfa Centauro. E já que a maioria das estrelas está em algum lugar a centenas de bilhões de anos-luz, as chances de uma visita pessoal começam a parecer um tanto quanto pequena outra vez.
Mas os físicos acreditam ainda que deva haver uma maneira. A principal objeção é que as distâncias entre as estrelas são grandes demais para a viagem. Contudo, digamos que temos uma civilização tão avançada que novas leis da física comecem a se abrir. Digamos que temos uma estrela localizada ali e outra estrela a centenas de anos-luz de distância. Para uma civilização avançada, ela pode ser capaz de desvirtuar a estrutura do espaço e do tempo e então perfurar um buraco de forma que a menor distância entre os dois pontos seja um buraco de verme, uma passagem, um portal através da estrutura de espaço e tempo. Um buraco de verme. Embora ainda seja uma teoria científica, poderia servir como um atalho intergaláctico entre dois pontos no universo para criaturas alienígenas. Mas mesmo se esse tipo de atalho existir, não há forma de saber se uma criatura viva poderia sobreviver a tal viagem. Isso significa que as nossas chances de uma visita pessoal estão condenadas? Não necessariamente. Isto porque alguns físicos acreditam que a forma mais provável que um alienígena visitante tomará não será necessariamente de uma criatura biológica, será de uma máquina inteligente. Eu acho que uma vez chegando a um certo nível tecnológico, inventaremos uma máquina inteligente. Esse tipo de inteligência que temos com os cérebros moles e sentimentais seria uma boa maneira de iniciar. Uma forma inteligente de partida, mas rapidamente faríamos máquinas pensantes que não carregariam os defeitos que a biologia oferece. E existe um tipo único de máquina inteligente que parece ter a melhor chance de ser bem-sucedida na improvável jornada até a Terra. É uma teoria bastante razoável, uma vez que nossa habilidade de exploração com sistemas robóticos está muito além da nossa habilidade de exploração com pessoas. O mesmo seria verdadeiro para uma civilização alienígena. As máquinas viajam no espaço mais facilmente do que criaturas biológicas que precisam de comida, ar, água, e você pode despachá-las de planeta em planeta, de estrela em estrela facilmente. Sem a necessidade de recursos de subsistência, uma civilização alienígena poderia enviar um robô extremamente inteligente em busca de vida, além de seu próprio quintal cósmico. Ainda assim, o nosso universo e até mesmo a nossa própria galáxia é grande demais para uma única máquina explorar, ou mesmo centenas delas. Levaria bilhões de anos para viajar a cada estrela. E se essa máquina fosse tão inteligente a ponto de fazer cópias de si mesma? E se seus descendentes pudessem fazer o mesmo? Então, em vez de uma máquina explorando o cosmos, milhares, até mesmo milhões delas poderiam cumprir a missão simultaneamente. Esta ideia aparentemente futurística de uma sonda inteligente e autorreprodutiva foi, na verdade, imaginada aqui na Terra em meados do século XX pelo físico húngaro John von Neumann. Uma sonda von Neumann precisaria se apoderar de recursos prontamente disponíveis no espaço para se reproduzir, tais como metais e gases encontrados em asteroides, luas e planetas. E então, como um desses robôs reprodutores seria? No mundo da ficção científica, as máquinas alienígenas que chegam à Terra são normalmente enormes e poderosas, capazes de nos esmagar como insetos. Mas se uma sonda von Neumann realmente surgisse, nós poderíamos ser os gigantes e a sonda poderia ser o inseto. Elas seriam muito compactas. Poderiam ter nanotecnologia e circuitos. Nanocircuitos que são feitos de átomos individuais. Assim, cada parte da sonda von Neumann poderia ter a potência de um supercomputador do Pentágono. Com isso, esse equipamento poderia armazenar todo o conteúdo de informações de um planeta inteiro. A nanotecnologia é a ciência de construir máquinas totalmente funcionais em escalas impossivelmente pequenas. De 100 nanômetros, significando 100 bilionésimos de 1 metro, a uma fração de 1 nanômetro. Por comparação, uma única cadeia de DNA tem 2 nanômetros de extensão. Este tipo de projeto compacto oferece diversas vantagens sobre as sondas alienígenas maiores.
poucas matérias-primas necessitariam ser reunidas para a reprodução. Uma pequena massa faria coisas mais facilmente no sistema de propulsão. E um visitante tão pequeno provavelmente evitaria indesejáveis descobertas sem chamar a atenção. E os construtores da sonda alienígena não precisariam que sua tecnologia fosse muito mais avançada do que a nossa. Após algumas poucas décadas de engenharia nanotecnológica, já poderíamos construir um microchip funcional, menor do que o pó de ácaro. Com uma sonda tão inacreditavelmente pequena, inteligente e autorreprodutora, provavelmente seria muito fácil para uma civilização alienígena mais avançada do que a dos humanos, especialmente porque seriam necessárias poucas peças, além da unidade de autorreprodução. Para começar, no topo da sonda de von Neumann haverá uma rede de antenas que podem informar que planetas têm água líquida, que planetas têm vida microbiana, que planetas têm vida inteligente. Abaixo teremos um tipo de sistema de propulsão. Mas quando tivermos uma visita pessoal de alienígenas na Terra, haverá uma terceira opção para o primeiro contato. É possível que, se um alienígena seja capaz de fazer uma longa viagem até aqui, ele pode não ser nenhuma existência biológica ou uma máquina inteligente. Em vez disso, ele pode ser os dois, parte carne e sangue e parte máquina. Algo que a ficção científica chama de cyborg. O físico teórico Dr. Michio Kaku acredita que nós só precisamos olhar no espelho para ver por que um cyborg pode ser uma forma de vida preferencial de uma civilização alienígena. Agora vamos apertar a tecla de avanço rápido. Vamos começar pela Terra daqui a 100, 200, 300 anos no futuro. É só um piscar de olhos. Neste ponto, nós talvez queiramos emergir com corpos imortais. Se a escolha é entre a morte, entre ver a decadência de nossos corpos e sofrer com isso, ou acordar um dia com um corpo feito de silicone, aço e tecido e viver para sempre, qual deles você escolheria? E isso é aqui. Uma civilização avançada há 1 milhão de anos à nossa frente. Tem opções além de cyborgs e robôs. Ela pode ter opções que nós só podemos ainda sonhar. O primeiro contato. O momento em que a raça humana finalmente entra em contato com uma raça extraterrestre e descobre que não está só. Seria um evento que poderia abrir oportunidades inacreditavelmente novas ou levar ao fim da vida na Terra como a conhecemos. Se uma civilização alienígena avançada existir realmente e se ela enviar um sinal através do cosmos para fazer um primeiro contato conosco, então um dos lugares mais prováveis para uma histórica troca de mensagens seria neste local remoto, aninhado na Floresta Nacional de Lassen, ao norte da Califórnia. Aqui os primeiros discos do que viria a ser a maior rede de radiotelescópio do mundo já emergem na paisagem acidentada. O vasto complexo é conhecido como Rede de Telescópios Allen, ou ATA. É operado pelo Instituto SETI, uma organização privada sem fins lucrativos que significa busca por inteligência extraterrestre. Antes, os cientistas da SETI tomavam
No entanto, por mais sofisticada que seja essa nova rede, ela só será capaz de escanear uma parte das estrelas de nossa galáxia durante sua existência. Cerca de 1 milhão entre bilhões e bilhões de estrelas da Via Láctea. Assim, onde o ET poderia estar? E como saberemos quando um sinal real surgir? A equipe do SETI está confiante de que conseguirá localizar qualquer existência de troca de mensagens depois de um evento importante. Green Bank, West Virginia, julho de 1996. Sinais do espaço foram captados pelos radiotelescópios enormes do Observatório Nacional de Radioastronomia. Os pesquisadores do SETI, ou Busca por Inteligência Extraterrestre, esperavam conseguir escutar uma comunicação alienígena, confirmando de uma vez por todas que não estamos sozinhos. O momento do primeiro contato. Embora seja um procedimento de rotina, naquele dia algo parecia diferente. A equipe do SETI começou a receber sinais incomuns, um sinal que gerou certa excitação. Os cientistas do SETI começaram a processar seus protocolos pré-determinados. Primeiro passo, afastar os discos do radiotelescópio no observatório levemente do alvo e depois retorná-los à posição original. Se o sinal continuasse durante esse movimento, então eles saberiam que era um alarme falso de algo próximo à Terra, como um satélite. Mas se o sinal estivesse vindo do espaço sideral, então mesmo um pequeno movimento nos discos deveria provocar a interrupção do sinal, que depois retornariam quando os discos fossem trazidos de volta. Foi exatamente o que aconteceu. O sinal passou no primeiro teste. Agora, o segundo passo é contatar outro observatório, preferivelmente em outro continente. Chamar alguém em algum observatório diferente, alguém que tenha uma rede de antenas diferentes, porque não acreditaríamos em ser os únicos a captá-lo. Poderia ser uma falha no hardware ou no software. Mas 16 horas depois do sinal ter sido captado e antes que pudessem ter uma confirmação de outro observatório, eles descobriram a fonte. Vinha da espaçonave Sorro a 1.600.000 quilômetros da Terra, atualmente estudando o Sol. Uma pequena falha no software no sistema do computador do SETI fez com que as comunicações do Sorro parecessem um legítimo sinal alienígena. Apesar da óbvia decepção, o evento deu aos cientistas do Instituto SETI a certeza de que seus protocolos funcionam e que quando um sinal alienígena verdadeiro surgir, eles conseguirão reconhecê-lo e saber que aquele primeiro contato está sendo feito. Mas eles ainda precisam se assegurar que seus discos estão apontados para a direção certa, na hora certa e na frequência certa, o que não é uma tarefa fácil. Onde estão os ETs? Nós podemos apontar essas coisas para qualquer lugar. É claro que não sabemos. O que fazemos é uma estratégia simples. Começamos com o sistema de estrelas mais próximo, e então projetamos o caminho até lá. Começamos pesquisando no próprio quintal. Imagine-se procurando, sei lá, por elefantes. Se você não sabe nada sobre elefantes, deve começar pelo seu próprio quintal, e ir se afastando dele mais e mais. Até que finalmente chegue um elefante ou não. Nos próximos anos, o SETI espera que novas tecnologias Space e missões planejadas pela NASA e o Laboratório de Propulsão a Jato irão ajudar a detectar alvos atraentes. Esses alvos são chamados de exoplanetas. Planetas fora de nosso sistema solar, orbitando ao redor de outras estrelas no universo. Mas encontrá-los não é fácil. Para descobrir os planetas ao redor de outras estrelas, é preciso toda a tecnologia de que dispomos. Nós usamos os maiores e mais rápidos computadores e usamos as maiores câmeras digitais que já se viu. Algumas delas têm 1 bilhão de pixels. Não 1 megapixel, mas 1 bilhão de pixels. Assim, com toda essa tecnologia à disposição para explorarmos, estamos começando a descobrir planetas sugestivos ao redor de outras estrelas que, francamente, nos lembram de nosso próprio sistema solar. Mas a atual tecnologia de telescópios só nos permite ver imagens irregulares de enormes planetas gasosos como Júpiter, que tem um diâmetro 11 vezes maior do que o da Terra. Ainda não podemos ver planetas semelhantes à Terra.
Mas isso está prestes a mudar. O Terrestrial Planet Finder, que deverá ser lançado em 2020, usará telescópios Space múltiplos trabalhando juntos para observar atentamente o cosmos por uma Terra alienígena que pode abrigar vida inteligente. Este será um telescópio gigantesco que nos permitirá as primeiras fotografias de outro planeta ao redor de uma estrela próxima, um ponto azul pálido orbitando o Sol amarelo. Não seria uma glória? E o Terrestrial Planet Finder fornecerá mais do que apenas uma imagem. Você não só poderá ver se o azulado do planeta está lhe dizendo que há água em sua superfície, pré-requisito para a vida, mas além disso, você poderá analisar a luz vinda desse planeta em todas as suas cores: azul, verde, amarelo e vermelho, e até o infravermelho, dizendo-nos a composição química daquele planeta. E a perspectiva mais excitante é encontrar um planeta que tenha oxigênio na atmosfera. Mas até que o sistema Terrestrial Planet Finder esteja pronto em 2020, os pesquisadores do SETI simplesmente devem torcer para que as estrelas que eles objetivam alcançar contenham um planeta com recursos de subsistência. E depois de décadas de escuta, alguns cientistas estão ficando cansados de esperar que os alienígenas nos contatem. Diante disto, nossos próprios esforços para iniciar o primeiro contato já estão em andamento. Nesta casa, todo mundo... O médico e o farmacêutico. Leia a bula. Muitos cenários de primeiros contatos dependem muito mais de alienígenas avançados usando tecnologia inacreditável, tanto para nos visitar, enviar artificialmente sondas inteligentes ou, no mínimo, transmitir uma mensagem de "Olá, como vai?" através do universo. Nessas situações, nós só teremos que torcer para que eles usem aquela antiga frase do cinema e digam: "Nós viemos em paz." Mas e se a responsabilidade de fazer o primeiro contato recair sobre nós? Uma vez que nossos astronautas só chegaram até a Lua. Fizemos uma ótima descida, Houston. E uma viagem tripulada para Marte ainda é um desafio grandioso. A ideia dos humanos visitarem outros mundos ainda é coisa de ficção científica. Mas temos sondas se dirigindo para o espaço sideral no momento. Em 1977, a NASA lançou as sondas espaciais Voyager 1 e Voyager 2 para estudar Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Elas estão agora muito além de Plutão, no limite máximo de nosso sistema solar, em direção ao espaço interestelar. A Voyager 1 está mais afastada, a cerca de 16 bilhões de quilômetros do Sol. Mais distante da Terra do que qualquer outro objeto feito pelo homem. Cada sonda contém um disco LP folheado a cobre. Instruções matemáticas de como reproduzir os discos e gravá-los, junto com diagramas de princípios científicos que provavelmente seriam compreendidos por civilizações alienígenas. Na verdade, eles tinham um emblema que continha gravações do planeta Terra. Sons que você poderia ouvir. A locação da Terra em nosso setor do universo. Basicamente, um roteiro de quem nós somos, o que queremos e os sons que fazemos em nossa posição. As mensagens cifradas e as fórmulas básicas nas sondas foram escolhidas por um comitê da NASA pouco antes dos lançamentos para dar a melhor representação da cultura, do povo e das maravilhas naturais da Terra. Como secretário-geral das Nações Unidas, envio felicitações em nome do povo de nosso planeta. Um olá das crianças do planeta Terra. Bonjour tout le monde. Shalom. Olá e saludos a todos. Mas essas comunicações também servem como exemplo de um dos maiores desafios de fazer o primeiro contato. Não há garantias que eles venham a nos compreender. Da mesma forma que conseguimos
desvendar o código dos hieróglifos egípcios usando a Pedra de Roseta, os cientistas estão diante do desafio de encontrar uma Pedra de Roseta cósmica, algo que seja compreensível, que sirva como uma linguagem universal que tanto os extraterrestres como os humanos serão capazes de usar. A Pedra de Roseta abriu caminho para 3 línguas. 2 formas de egípcio e também grego. A pedra foi um grande passo para decodificar os antigos hieróglifos egípcios, um dos idiomas na pedra. Uma vez que os outros 2 idiomas foram entendidos, eles conseguiram decodificar o terceiro. Uma ferramenta como esta seria necessária para a comunicação extraterrestre. O ponto comum de largada de uma mensagem interestelar, algo como uma linguagem universal, o elemento de base é começar com princípios matemáticos e científicos. Provavelmente você pelo menos deve saber que 2 mais 2 é igual a 4. A matemática é uniforme em todo o universo. Eu sou físico. E uma das maiores emoções que tenho é escrever uma equação pela primeira vez na história. E talvez do outro lado da galáxia, talvez exista um ser alienígena escrevendo exatamente a mesma equação em uma escrita diferente. As mensagens da Voyager poderiam a bilhões de quilômetros da Terra serem as primeiras pedras de Roseta cósmicas a caminho de civilizações alienígenas nos mais distantes limites do universo? Em sua atual velocidade de 56 km por hora, bem abaixo da velocidade da luz, a Voyager 1 levaria aproximadamente 100 mil anos para alcançar a nossa mais próxima estrela, Alpha Centauro. 4 anos-luz e meio de distância. Mas ela ainda nem se encaminhou nesta direção. Então as sondas Voyager não são boas candidatas para fazer o primeiro contato. Mas existe uma outra forma de máquina de nossa própria fabricação que conseguirá fazer o primeiro contato em algum lugar no espaço sideral. É possível que o povo da Terra seja a primeira civilização a construir a sonda von Neumann, a máquina inteligente e autorreprodutora que poderia se multiplicar com a finalidade de se espalhar no cosmos. É estimado que os computadores aqui na Terra superem a capacidade de pensar do cérebro humano em aproximadamente 2050 e tenham a habilidade de processar uma quantidade de informação impensável. Neste caso, faz sentido que máquinas inteligentes talvez possam ser as primeiras a fazerem o primeiro contato para nós no futuro. De fato, a base para esses tipos de máquinas já estão em andamento, alterando a maneira de explorarmos o cosmos. Existem várias missões que estão usando software de inteligência artificial neste momento, operando no dia a dia. Os rovers de exploração de Marte também têm uma forma de software de inteligência artificial a bordo. E, especificamente, esse software lhes permite procurar por eventos transitórios. Eventos transitórios são coisas que surgem em questão de segundos, tornando impossível para os controladores na Terra reagirem, uma vez que leva cerca de 22 minutos para enviar comandos às máquinas em Marte. Por exemplo, redemoinhos de poeira, pequenos cones feito tornados que correm através da passagem árida, podem rapidamente se formar sobre a superfície marciana, exatamente como acontece nos desertos da Terra. Eles são extremamente raros em Marte, mas o software sofisticado de inteligência artificial a bordo do rover pode processar cada imagem que é registrada e transmitir somente aquelas que capturaram o redemoinho de poeira para a Terra. Dessa forma, o rover está tomando decisões por si mesmo. Mas qualquer máquina do futuro que mandarmos para outros mundos precisará ser muito mais inteligente. Ela deverá ser capaz de fazer tudo sozinha, uma vez que levaria tempo demais para enviar comandos da Terra para uma máquina exploradora no espaço sideral, mesmo com os comandos viajando à velocidade da luz. A estrela mais próxima de nós, Alpha Centauro, fica a cerca de 4 anos-luz e meio de distância. Se enviarmos comandos à espaçonave, eles só chegarão 4 anos e meio depois. Assim, aquela espaçonave tem que ser inteligente a ponto de saber o que procurar quando estiver em busca de outra civilização.
Mas ainda existem outros meios além de mandar astronautas e sondas para iniciar um primeiro contato. Já que não ouvimos sinais alienígenas, estamos enviando agora nossas próprias mensagens para o espaço sideral. E é uma estratégia que alguns críticos acreditam que levará à destruição da Terra. Mesmo com o mais avançado equipamento do mundo, escutar sinais de vida inteligente alienígena é lento e tedioso. Como resultado, alguns cientistas envolvidos com o trabalho do SETI não querem esperar pelo primeiro contato. Eles preferem iniciá-lo. É um projeto conhecido como Active SETI, e os cientistas já começaram a transmitir mensagens na esperança de que alguém receba o chamado. O programa tradicional do SETI é espreitar, escutar os sinais entre as civilizações no espaço sideral. No Active SETI, eles querem entrar em contato. Querem anunciar a nossa existência. Querem dizer, eu estou aqui. Eles querem dizer, assim é o nosso DNA, assim são os nossos corpos. Aqui está a nossa localização exata entre as estrelas do universo. O Active SETI começou no radiotelescópio Arecibo, em Porto Rico. O disco é atualmente o maior do mundo, medindo mais de 270 metros transversalmente, o equivalente a quase 3 campos de futebol. Foi construído dentro de uma cavidade gigante ocorrida naturalmente sobre uma montanha. Em 1974, foi feita uma transmissão dessa localidade com a intenção de iniciar o primeiro contato com o mundo alienígena. Era uma mensagem básica, escrita em linguagem matemática e científica, descrevendo como é a vida na Terra. Começava com um sistema básico de contagem número de 1 a 10. Uma breve descrição dos produtos químicos essenciais, a vida na Terra, uma descrição do nosso DNA, um diagrama de um ser humano, uma foto de onde estamos localizados em nosso sistema solar e, por fim, uma foto do telescópio que era usado para transmitir a mensagem. O único problema com aquela mensagem é que foi enviada de Arecibo e, se recebêssemos uma resposta, não chegaria antes de 50 mil anos. Isto porque a galáxia que estava diretamente acima e era mais fácil de ser alcançada na época, conhecida como a M13, está a 25 mil anos-luz de distância. Fazendo um retrospecto, observando se as primeiras tentativas de anunciar a nossa existência para o universo não eram realmente festas de debutante, na verdade eram tentativas débeis, e essas galáxias, para onde estávamos tentando enviar as mensagens, ficavam a 25 mil anos-luz da Terra. Uma viagem de ida e volta levaria 50 mil anos. Após várias ascensões e quedas de civilizações no planeta Terra, talvez chegue uma resposta. Talvez um sinal de ocupado, nós não sabemos. Mas eu acho que seria bastante ingênuo de nossa parte na época tentar anunciar a nossa presença, nossa aparição na galáxia da Via Láctea. Embora tenha havido tentativas mais recentes de enviar mensagens objetivando alvos muito mais próximos, os programas Active SETI geraram muita controvérsia. Os críticos se preocupam, pois enviar um sinal informando a nossa existência pode atrair um perigo indesejável. Eu acho que é uma ideia infeliz informarmos a nossa existência sem sabermos as intenções dessas civilizações alienígenas. Quero dizer, se você fosse um veado numa floresta, você iria anunciar em voz alta a sua localização para os caçadores que estavam ali? Vamos esperar para ver quais são as intenções delas. Pacíficos ou não, os cientistas começaram a classificar o potencial tecnológico de uma civilização avançada em uma faixa conhecida como a escala de Kardashev. Quando nós cientistas olhamos para o espaço sideral, não procuramos por homenzinhos verdes, e sim pela civilização do tipo 1, tipo 2, tipo 3, baseados na física e no consumo de energia. Uma civilização do tipo 1, ela é planetária. Ela consome toda a energia que cai em seu planeta. E uma civilização desenvolvida do tipo 1 pode começar a modificar o clima. Ela pode começar a ter cidades sobre o oceano. Talvez seja capaz de controlar a potência dos terremotos e dos vulcões. Uma civilização do tipo 2 esgotou toda a energia do planeta e é estelar. Ela lida com estrelas inteiras. A civilização do tipo 3 é galáctica.
Ela vaga pelas pistas espaciais galácticas em suas astronaves. Ela lida com buracos negros no centro da galáxia da Via Láctea. Ela lida com grupos inteiros de sistemas solares. E consome toda a produção de energia de 10 a 100 bilhões de estrelas. Para dar uma certa perspectiva, o Dr. Michio Kaku teoriza a Terra como é hoje e classifica-se nessa escala. Nós talvez estejamos há 100 anos do tipo 1, talvez há cerca de 1000 anos de uma civilização do tipo 2, e talvez estejamos entre 100 mil a 1 milhão de anos de sermos do tipo 3. Se os alienígenas aparecerem em nossos céus, ou nos enviarem um sinal de algum lugar lá em cima, ou mesmo se nós formos os únicos a iniciar o primeiro contato, não há dúvida de que este evento mudará a humanidade e nossa visão do universo para sempre. Nós poderíamos ter um choque existencial quando acontecer o primeiro contato. Neste momento, perceberemos que não somos os reis do pedaço, que talvez possamos dividir o nosso universo com outras formas de vida inteligente. Isso poderia nos levar a perguntar quem nós somos e como nos encaixamos dentro deste nosso universo enorme. Poderia ser uma epifânia para nós. Uma vez que o primeiro contato poderia ser a nossa salvação pela aquisição de tecnologia avançada para criar um mundo melhor, ou o começo do fim da raça humana, não seria surpresa se este sonho evocasse tanta admiração quanto medo. Mas a despeito dessas incógnitas, deve haver um anseio primitivo nos guiando. Uma necessidade de provar que não estamos sozinhos. Um desejo eterno de fazermos o primeiro contato. Versão brasileira Audiocorp. Nessa temporada, a gente tá vendo muitos garotos. Drake integral consiste em 7 variáveis. Em termos simples, a equação toma o número total de estrelas que podem estar na nossa galáxia. Que fração delas tem planetas, que fração de planetas tem vida, que fração desses tem vida inteligente e, finalmente, que fração dessa vida inteligente pode estar ocupada enviando sinais para o espaço. O primeiro cálculo aceitável mostrou que poderia haver 10 mil planetas em nosso próprio quintal, acolhendo formas de vidas inteligentes. E isto cria um problema. Se existem 10 mil, então, onde eles estão? Carl Sagan tentou então calcular os números de novo e chegou a números perto de 1 milhão. E então ficou embaraçoso. Devia haver formas de vida inteligente espalhadas no nosso próprio quintal que vemos todas as noites. Mas nós não fazemos contatos com eles. Assim, tínhamos um problema. Um problema que persiste até os dias de hoje. Com tão grandes chances de vida inteligente em nossa galáxia, é sensato pensar seriamente em um dos cenários preferidos da ficção científica. O que aconteceria se alienígenas de repente aparecessem? Todos os... Por milhares de anos, as pessoas na Terra vêm refletindo sobre a questão. Estamos sozinhos no universo? Talvez um dia saibamos a resposta através da comunicação com uma raça alienígena avançada. A história que tornará este momento conhecido como primeiro contato. Está vendo essa linha brilhante aqui? É um sinal. Mas alienígenas vivos ou mesmo máquinas inteligentes fariam realmente uma longa jornada até a Terra? Ou será que os ETs mandarão uma mensagem que reconheceremos quando chegar? E quais são as chances de encontrarmos primeiro outra civilização e chegarmos até eles?
Quando chegar o momento de nos comunicarmos com outros mundos, o que parece ficção científica hoje pode em breve se tornar uma ciência de fato. Pois o primeiro contato poderia acontecer com a raça humana muito mais cedo do que acreditamos e de formas que estamos só começando a imaginar. Ciência viva. Primeiro contato alienígena. Entusiastas por cinema devem ter elaborados protocolos para uma possível visitação. O que fazer se um disco voador pousar no gramado da Casa Branca? O que fazer se, de repente, Moscou e todos os grandes capitólios da Terra tivessem discos voadores voando sobre eles? Se o governo tem um plano para isso, não falam sobre ele publicamente. Mas mesmo sem uma autorização altamente confidencial, nós sabemos quais seriam as ações básicas. O Comando Estratégico, a Força Aérea dos Estados Unidos e grupos de pesquisa científica já estão vigilantes quanto a asteroides que podem se chocar com a Terra. E uma vez que podem localizar os asteroides anos antes que nos atinjam, um desses grupos verá qualquer tipo de nave alienígena vindo em direção à Terra muito antes que ela chegue. Assim, o governo terá todas as informações, enquanto os alienígenas não conseguiriam esconder a sua aproximação. Uma vez em nossa atmosfera, jatos serão enviados para escoltar os visitantes celestiais até o local de pouso, onde o evento será monitorado e controlado de perto. Se os alienígenas chegarem à América pelo espaço aéreo americano, então uma locação mais apropriada é a Ilha Plum, na costa de Long Island, Nova York. Lá é onde o Departamento de Agricultura... Nos grandes marcos da história do homem, veremos a descoberta do fogo, a descoberta da agricultura, a descoberta da escrita, da matemática. Contudo, se tivéssemos feito contato, isso superaria tudo. A importância de um primeiro contato é equiparada à separação do Homo sapiens dos macacos. Então, quais são as chances de conseguirmos ver essa história marcar o seu momento? As chances dependem de quantas civilizações alienígenas avançadas possam existir. E para sabermos esse número, os pesquisadores procuram uma fórmula matemática conhecida como equação de Drake. Nos idos anos 50, os cientistas especularam sobre o que havia lá em cima, mas não havia nenhum meio. Não havia nenhuma fórmula matemática para refinar a nossa análise. Era só jogar fora em mesa de jantar. Então, o astrônomo Frank Drake teve uma ideia. Por que não tentar quantificar a probabilidade de encontrar vida no universo? Drake escreveu uma equação simples que estimaria apenas o número de sociedades existentes em nossa galáxia, esquecendo as outras, somente em nossa galáxia, as quais então poderíamos captar esta tarde mesmo. A equação de Drake é uma pergunta que consideramos há muito tempo. E cenário favorito da ficção científica. Alienígenas viventes poderiam realmente aparecer um dia no nosso planeta? É a possibilidade mais excitante e assustadora no mundo do primeiro contato. O primeiro contato se refere ao momento quando nós, humanos, pela primeira vez, conseguiremos algum link de comunicação com civilizações alienígenas que tenham meios de se comunicarem de volta conosco. É o momento quando nós finalmente participaremos do grande country club galáctico da vida inteligente. A busca pela vida tecnológica em nossa galáxia e no nosso universo é uma pesquisa espetacular, talvez realmente a maior pesquisa de toda a humanidade. Não há dúvida de que uma visita de uma raça alienígena seria um evento transformador na Terra. Se dermos uma olhada